ao nosso encontro literário, onde hoje discutiremos a obra Quincas Borba, de 1891. A obra é o sexto romance de Machado de Assis, integrando sua chamada fase madura, em que as obras apresentam traços realistas calcados na avaliação do caráter humano e na análise da sociedade. Para falar da obra, temos aqui conosco a Fran, professora de literatura do Colégio Poliedro São José dos Campos. Bem-vinda, Fran. Obrigada, querida. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre essa obra. Pode ser? Claro. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser bacana. A história gira em torno do personagem Quincas Borba. Como podemos definir sua personalidade e como ela se desenvolve ao longo da trama? Bom, acho que falar de Machado de Assis, falar de Quincas Borba, é tentar atravessar um cenário muito interessante, muito impactante na literatura brasileira, que tem a ver com explorar o território do Machado, né? E o Machado, que é chamado de o bruxo do Cosme Velho, que era o bairro em que ele morava, ele é muito intrigante, né, na nossa literatura nacional, porque ao mesmo tempo em que ele é um autor considerado realista, ele é um autor considerado fundador do realismo no Brasil. Ele vai escrever ali em 1881, né, 10 anos antes, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E com esse livro, ele inaugura o realismo no Brasil. E essa inauguração ela vai ser conhecida por 3 obras. A primeira, em Memórias Póstumas, em que ele vai colocar aquele autor morto para narrar a própria vida, né? A segunda é o Quincas Borba, que 10 anos depois ele vai escrever, e algumas pessoas vão pensar que tem uma espécie de continuidade, porque o Quincas, esse personagem, ele aparece no Memórias Póstumas. Ele aparece como um amigo do Brás Cubas, né? Um amigo ali de infância. E ele vai aparecer, ele vai apresentar a teoria dele do humanitismo, que a gente pode falar daqui a pouco. E depois, né, o Machado publica o Dom Casmurro. Então, essa tríplice, essa espécie de trilogia do realismo machadiano, ela é fundamental para entender o que o Machado está construindo. E aí você me perguntou sobre o Quincas Borba. Na verdade, a obra Quincas Borba, ela tem o título Quincas Borba, ela tem o personagem Quincas Borba, tem o cachorro do Quincas Borba, que é um personagem também muito importante, mas ela não é sobre o Quincas Borba. Ela é sobre o Rubião. O Rubião, ele é o protagonista, ele vai apresentar pra gente essa perspectiva em relação ao Quincas Borba. É ele que traz pra gente quem é o Quincas Borba, porque o Rubião, ele é uma espécie de agregado. E a figura do agregado, ela é muito importante na obra do Machado, porque o agregado, ele é aquela figura que não é exatamente um empregado com direitos, não é uma pessoa escravizada e não é uma pessoa de fato familiar. Ele é aquele ser sem espaço, né? Lá no Dom Casmurro tem o José Dias, que é esse agregado. Se repete. Exatamente. A gente vai ver também que em Casa Velha tem uma agregada, que é a Lalau, a gente vai falar dela quando a gente falar de Casa Velha. Mas no Quincas, o Rubião, ele é essa espécie de agregado que vai ser amigo desse Quincas Borba, que é um cara que recebeu uma herança, um cara muito rico, né, o Quincas Borba. Ele não era rico, ele se torna rico. E o Rubião vai cuidar do Quincas Borba quando ele tiver no processo de adoecimento, né? Um processo que a gente pode até considerar como beirando a loucura. Mas, ao mesmo tempo, o Quincas, ele vai morrer. E aí o Rubião vai ficar com a herança do Quincas Borba. Então, a narrativa do romance, ela é uma narrativa que vai atravessar a relação entre o Quincas Borba, personagem que dá título à obra, Rubião, personagem principal, e aí a gente vai conhecer a história do Rubião lidando com essa herança. E ao lidar com essa herança, ele passa a integrar essa burguesia, que a gente pode chamar de burguesia arrivista, que é uma burguesia que tem pretensões de ambição social, né, de crescimento. Então, a narrativa ela vai conduzindo a gente a entender como que o Rubião, uma pessoa que não era rica, que vai se tornar rica, vai, de algum modo, ele vai ter essa pretensão de participar desse espaço que ainda tem resquícios da nobreza, né? Que a gente sabe que a história se passa ali no final do século XIX. Ainda tem resquícios coloniais, mas, ao mesmo tempo, tem essa relação com a lógica burguesa. E aí, só para fechar esse raciocínio sobre o Quincas Borba, a ideia do Quincas Borba, na verdade, o que sobrevive na história, né, quando você coloca
que a personalidade do Quincas, ela é importante. E ela é importante mesmo, porque muito embora o Quincas esteja ausente fisicamente da narrativa, a ideia dele, que é a ideia do humanitismo, ela vai ser carregada pelo Rubião ao longo do livro. E o Rubião não só vai defender a ideia do humanitismo, como ele vai viver o humanitismo. E eu acho que isso talvez já diga pra gente algum caminho, né? Entendi. E essa questão que você trouxe aqui do humanitismo, né? Eu queria voltar um pouquinho nela. Como é que você interpreta essa filosofia que foi inventada pelo Quincas Borba e como é que ela influencia os personagens ao longo da trama? Perfeito. Bom, o humanitismo, como eu disse, ele vai ser apresentado pelo Quincas lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, quem está prestando vestibular, é muito importante que se lembre de que Memórias Póstumas de Brás Cubas já foi uma obra obrigatória da FUVEST, e agora a FUVEST trabalha com o Quincas Borba. Então, ao transitar pelas obras de Machado, talvez o vestibular queira nos dizer, né, que a gente precisa entender esse fluxo dos próprios personagens, né, o fluxo da própria relação com a lógica do dinheiro, a lógica do lucro. Então, quando você fala de humanitismo, a gente precisa pensar no quanto a filosofia do humanitismo, já apresentada pelo Quincas rapidamente no Memórias Póstumas, mas voltada lá na própria obra que a gente está vendo aqui agora, a ideia dele vai ser aquela frase típica que a gente vê em várias redações de vestibular, inclusive é um repertório para vestibular também interessante, que é a frase ao vencido, o ódio e a compaixão. Ao vencedor, as batatas. Né? E essa frase que resume a filosofia do humanitismo, que é uma filosofia inventada pelo Quincas Borba, ela tem relação com a ideia de que ele conta uma espécie de anedota para exemplificar o que é o humanitismo. Então, a anedota é mais ou menos assim, né? Duas tribos, ele usa esse termo, estão em disputa. E aí, essas tribos, elas têm um campo cheio de batatas, das quais elas podem se alimentar. E aí ele fala, bom, se essas duas tribos se enfrentarem, melhor, se elas comerem as batatas e se enfrentarem, elas vão gastar essas batatas e elas vão chegar nesse outro campo de batatas já muito enfraquecidas. Então, a gente precisa nutrir aquele que é o vencedor para que esse vencedor possa dar persistência à espécie. Então, é uma espécie de darwinismo social. Esse conceito é muito importante também em sociologia, que pode ser uma questão intertextual também no vestibular da FUVEST. Mas é como se o Quincas, não é o Machado, né? É o Quincas, personagem, defendesse a ideia de darwinismo social. Mas quando o Machado coloca o Quincas defendendo o darwinismo social, ele está ironizando o darwinismo social. E o darwinismo social, ele nem é uma ideia do próprio Darwin. É muito importante a gente diferenciar. O Darwin não tem nada a ver com isso, né? O Darwin, ele estava ali analisando a seleção natural das espécies, mas os pensadores ali, né, pseudocientistas do século XIX que vão trazer essa ideia do darwinismo social, elas vão dizer que certas espécies são mais adaptadas, melhores do que outras. Isso é o que vai, inclusive, gerar uma perspectiva de racismo que a gente pode entender no século XIX. Mas, finalizando essa ideia do humanitismo, essa filosofia de que ao vencedor as batatas, ela traduz o quanto a gente precisa valorizar e dar continuidade àquela espécie que melhor se adapta. E aí a gente vai ver que o Rubião, que vai receber a herança do Quincas, ele vai passar por uma série de acontecimentos em que ele, aparentemente, é o vencido, ou melhor, ele é o vencedor, porque ele recebeu a herança, mas ao mesmo tempo, quando ele vai se relacionando com os personagens, ele vai se tornando vencido, né? E aí ele vai protagonizar essa ideia do humanitismo na própria pele. É como se o Machado ironizasse pra gente essa prática de que a gente precisa construir uma sociedade baseada em hierarquias, né? Então, o Machado está questionando isso. Ele está colocando pra gente, olha só, vocês acreditam de fato que isso é uma filosofia válida? Vamos ver na prática como que ela se dá. E essa é a história do livro para tentar mostrar pra gente que não é bem assim. E, assim, na sua fala fica claro, né, que o Machado, ele vai trazendo traços de ironia, de crítica social. E o que você acha que a gente pode aprender, né, sobre a sociedade brasileira do século XIX por meio desse contexto, né? Uhum. Como é que os personagens são apresentados em Quincas Borba e qual que é a relação com a sociedade da época? Legal. Então, eu acho que para falar especificamente
do contexto, é legal retomar um pouco os personagens, e eu não mencionei ainda, mas o Rubião, então, ele vive em Barbacena, Minas Gerais, aí ele vai receber essa herança e vai se mudar para o Rio de Janeiro. E nessa mudança para o Rio de Janeiro, ele vai conhecer no meio do caminho, uma estação de trem em Vassouras, especificamente, um casal, Cristiano e Sofia Palha. E o Cristiano e a Sofia, eles são um casal muito legal, aparentemente, de início. Eles têm ali, né, uma conversa boa. O Rubião vai meio que se apaixonar pela Sofia, mas ela é casada com o Cristiano. Mas ele vai estabelecer uma relação de amizade, né, aparentemente com o Cristiano. Só que a gente vai vendo que ao longo dessa lógica, o Cristiano e a Sofia vão se aproveitando dessa espécie de ingenuidade do Rubião. Porque o Rubião, ele é um rico, mas com uma mentalidade de pobre, né, digamos assim. Então, eles vão se aproveitando, eles vão fazer uma sociedade com o Rubião. A Sofia Palha vai tentar ceder, em alguma medida, aos desejos do Rubião, mas vai fazer ele meio que de besta, né, manipulando. Então, tem uma manipulação ali que tá acontecendo. E, no final das contas, né, no enredo, o Rubião, ele começa a enlouquecer. Ele começa a enlouquecer porque ele começa a perder patrimônio, ele não tem o amor da Sofia. E ele vai ser internado pelo Cristiano e pela Sofia. E aí tem a figurinha lá do cachorro, né, do Quincas Borba, que vai sobrevivendo nessa história toda. E aí ele foge do manicômio e volta pra Barbacena e morre na miséria junto com o cachorro. O último a morrer é o cachorro. Tudo isso representa pra gente uma sociedade do século XIX bastante moldada por relações sociais que se dão de acordo com interesses financeiros, com motivações amorosas e manipulações voltadas para ascensão social. Então, o Machado, ele tá construindo esses personagens para tentar mostrar pra gente o quanto essa burguesia, essa sociedade que está sendo caracterizada ali, ela não era uma sociedade com moral, com uma perspectiva ética que envolvia as relações sociais. Então, ao longo da trama, a gente percebe que esses personagens, eles, na verdade, têm uma característica antimoral, eu poderia dizer até amoral, né, antiética, em algum sentido. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Fran, Quincas Borba é frequentemente associado ao realismo e ao pessimismo do Machado de Assis. Como esses elementos se manifestam na obra dele, né? Qual que é a visão do autor sobre a sociedade da época? Essa questão do realismo, eu acho que ela levanta bastante discussão, especialmente porque é um período histórico muito importante para os materiais didáticos, né? Então, os alunos normalmente estudam o realismo pensando que o realismo é aquele período literário que faz uma crítica social, né? Só que o Machado, ele é o fundador do realismo, ao mesmo tempo, ele acaba sendo um antirrealista. Por que ele acaba sendo um antirrealista? Porque a base do realismo, se a gente for olhar para o realismo naturalista, por exemplo, lá com o Curtiço, ele tem um fundamento ligado à questão do darwinismo social. Então, o Machado, ele vai apresentar uma crítica à própria lógica do realismo. Então, por isso que ele é um realismo para além da perspectiva em si de realismo. Tem uma outra questão interessante nesse sentido, que é que o realismo, ele costuma ser considerado iniciático, né, ali na França, com o Gustave Flaubert, com um livro chamado Madame Bovary. E no livro Madame Bovary, o Flaubert, ele vai apresentar uma espécie de linguagem muito detalhada. Porque a realidade, né, se eu quero narrar o que está acontecendo aqui, eu vou dar elementos de cada objeto, eu vou tentar fazer com que o livro pareça uma coisa real. E, ao mesmo tempo, eu vou apresentar uma crítica social em relação às relações que estão se dando nesse espaço. O Machado, ele entra no campo da crítica social que o realismo, né, que vem da França, apresenta. Ao mesmo tempo, ele se aproxima muito mais de um realismo parecido com o realismo russo, que é o realismo do Dostoiévski. E isso, para quem não conhece Dostoiévski, ele é foi um autor russo muito importante, ele vai ter uma crítica social em relação também à sociedade russa muito forte. Então, o Machado, ele vai fazer essa intertextualidade e vai mostrar pra gente o quanto
olhar a realidade não é necessariamente retratar a realidade, é criticar também a realidade, é colocar esse ponto de vista aprofundado e complexo sobre os personagens. Eu acho que vale a pena mencionar que esses personagens desse livro, do Quincas Borba, né, tanto o Rubião quanto o Cristiano Palha, a Sofia Palha, são personagens que não são vistos superficialmente. O Machado ele vai abrir mão desse heroísmo do personagem, que é aquele personagem ideal que existia lá no romantismo. Quem estudou romantismo sabe que existia aquela idealização do herói, né? E o Machado ele vai colocar todo mundo como falho, né? Todo mundo como uma pessoa com patologia, né, social. Eu acho que isso é bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar para a personagem Capitu, que está lá no Dom Casmurro, pro personagem Brás Cubas, que tá lá no Memórias Póstumas, e pro Rubião, que tá aqui no Quincas, a gente percebe que todas as figuras, elas são vistas de maneira complexa, e especialmente as mulheres. E aí a Capitu é aquela mulher que deixa a gente na dúvida se ela traiu ou não. Uma mulher romântica nunca... Uma personagem de uma obra romântica nunca entraria nesse estágio de dúvida. Ela tá naquele pedestal. Agora, a Capitu já ela é uma mulher realista, porque ela é retratada com as suas complexidades. Então, é interessante olhar... eu sempre trago o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas justamente por essa tríplice, né, do Machado. Então, para entender o Quincas, tem que também olhar para esse contexto. E eu acho que tem uma questão também que é interessante colocar sobre o Quincas Borba, que foi um crítico da época do Machado, um sujeito chamado Araripe Júnior, um crítico literário lá do século XIX. Ele vai ler o Quincas e ele vai dizer assim: nossa, será que o Rubião, que é esse personagem que recebe uma herança, que é explorado ao longo de uma narrativa inteira e morre na miséria, será que ele não é uma analogia do Brasil? E isso foi questionado lá no século XIX. Então, para esse vestibular, é muito importante que a gente pense que essa analogia ela é uma analogia possível, que tem a ver com a analogia da exploração colonial. Então, a gente não pode olhar para a narrativa do Machado como se fosse só uma situação figurada de personagens superficiais. São personagens profundos que levam a gente a discutir a própria estrutura da nossa história. Então, isso é uma questão possível e uma questão intertextual que pode envolver conceitos de história, de sociologia, já que a FUVEST adora esse tipo de questão. Você vai falando, Fran, eu penso em várias camadas que vão se colocando. Essas camadas, elas são fundamentais, né? Porque quando a gente lê um livro, e por isso que eu defendo que todos os alunos que vão prestar o vestibular leiam a obra, porque não há nada mais soberano do que a obra, né? A gente fala... tudo que a gente está falando aqui para orientar a leitura de vocês, mas ela é fundamental de acontecer. Essas camadas, elas vão acontecendo, elas vão sendo sentidas à medida que a obra vai sendo lida, né? Então, é muito interessante, e além desse preconceito que muitos estudantes têm com essa linguagem, né, do século XIX, porque, sim, tem alguma dificuldade com o vocabulário, mas existem várias obras com notas de rodapé para vocês entenderem um pouco o que o Machado estava querendo dizer. Então, eu acho que essa experiência de leitura interpretativa, ela vai dialogar muito com a nossa vida. Porque, vamos pensar na figura do agregado, né? A gente vê isso cotidianamente ainda na realidade brasileira, mesmo após o fim da colonização. E eu tenho certeza de que a FUVEST está atenta a isso. Tem alguma dica, alguma recomendação pro vestibulando nessa etapa? Nossa, tem tantas coisas. Deixar aí. Olha, tem algumas coisas interessantes, pensando no Machado, que tem a ver com a linguagem, que eu acho que é muito importante, né? Se o vestibular da FUVEST apresenta o Machado, ele normalmente pode cobrar o Machado a partir de três chaves de leitura, que a gente pode chamar, né? Uma delas é o contexto social, que a gente já mencionou aqui. A segunda é a característica da digressão, que é quando o Machado ele abre uma espécie de parênteses na obra, e aí às vezes ele conversa com o leitor, e às vezes ele conversa consigo mesmo. Então, ele dá uma espécie de volta na narrativa para nos mostrar uma outra coisa. E às vezes, nessa digressão, ele vai chamar a atenção para a própria obra.
Isso é o que a gente chama de metalinguagem. Então, pode ser que apareça uma questão ali com um trecho da obra e pergunte para vocês, né, o quanto aquilo pode representar de metalinguagem. E eu acredito também que possa existir no Machado, especificamente no Quincas Borba, a relação específica com a ideia do humanitismo, mas também com a perspectiva do pessimismo que você mencionou já, né, em relação ao contexto social, e também a figura do cachorro, que eu falei um pouquinho, mas o cachorro, ele é o animal que personifica o Quincas Borba, porque ele é o cachorro do Quincas que ficou como herança, do qual o Rubião tem que cuidar, e ele é o último a morrer. Ele é o que persiste. E aí, aquela lógica do darwinismo se inverte, não é? Porque quem que é o grande nome do humanitismo? É o Quincas. O Quincas é o primeiro a morrer. E o último a morrer é o cachorro. E nessa linha, né, de sobrevivência das espécies, teoricamente, o ser humano estaria acima do animal. Então, tem uma espécie de inversão. O Machado é muito fora do seu tempo. Ele está dialogando com questões muito pertinentes para o século XXI. Então, essa questão de hierarquia social, hierarquia em termos de espécie, isso são temas muito discutidos hoje em dia. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses simbolismos que nas principais análises não aparecem. Então, essa questão do animal, ela é uma estrelinha a mais nessa nossa discussão aqui. Mas eu acho que é sempre importante olhar para isso. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Agora eu convido os vestibulandos a ler o AOL, Análise de Obras Literárias do Poliedro, que está disponível no livro digital. Alguns aspectos que a gente falou um pouquinho são aprofundados lá no AOL. Convido a todos a ler. E boa leitura e boa prova a todos.